Por esses dias, James Dalrymple, colunista da revista The Spectator, escreveu um breve artigo sobre a perniciosa praga do politicamente correto, que submete intelectuais, escritores, cientistas, sem contar os membros sorridentes da elite de Hollywoodland, a uma uniformidade de pensamento que relembra um dos aspectos mais sombrios dos regimes totalitários, especialmente os comunistas. No artigo, Dalrymple relembra um dos mais importantes poetas e pensadores do século XX, Czesław Miłosz, em especial seu livro The Captive Mind, publicado aqui no Brasil pela Novo Século com o título A Mente Cativa. O livro, originalmente publicado em 1953, causa desconforto e embaraço, especialmente nos círculos intelectuais progressistas, então esperançosos de que o camarada Stalin seria aquele que cumpriria a promessa de suas ilusões. Mas como bem sabia Miłosz, que escrevia sobre a experiência real do que era viver sob um regime totalitário, essas ilusões eram fruto de uma fé cega que justificava expurgos, prisões, assassinatos em massa e gulags, pela promessa de um novo mundo no aqui e agora. Mundo este que nada mais exigia além da submissão a um modo único de pensamento, pensamento que aceitava como inevitável o advento da revolução e de suas consequências, e que essas, por mais brutais que fossem, não deveriam causar indignação, pois não há por que se indignar com a peste por sua macabra colheita. E nessa submissão temos um primeiro insight de Miłosz, pois ele irá traçar paralelos surpreendentes e assustadores entre o totalitarismo soviético e nazista, ambos religiões seculares do século XX, com aquele tipo de totalitarismo presente nas sociedades muçulmanas. E se, na década de 50, temos figuras como o filósofo francês Jean-Paul Sartre e o poeta Pablo Neruda a tecer loas e poemas a Joseph Stalin, encontramos na década de 80 Michel Foucault a elogiar Khomeini e a Revolução Francesa, ou, ainda hoje, feministas que defendem a implementação da Sharia no Ocidente, com a justificativa de ser este um gesto democrático e multicultural. O segundo ponto do livro, que se revela tão atual hoje quanto à época de sua publicação, é o diagnóstico preciso dos motivos que levam intelectuais, e nós mesmos, a nos submetermos a ideias tão patéticas quanto a dialética materialista, o ambientalismo apocalíptico ou ainda a ideia de que a liberdade de expressão só existe para aqueles que possuem um discurso correto, isto é, aquele discurso alinhado com aquilo que o nosso grupo de escolhidos defende. Diz Miłosz que nos submetemos, pois assim garantimos nossos privilégios, sejam eles quais forem, desde uma Secretaria Estadual de Educação e Cultura até a infame posição de especialista, seja de segurança pública, economia ou sexo, de telejornais e programas de TV, até a chefia de departamentos e universidades, obviamente com todas as benesses de um bom salário e estabilidade. Por fim, aquilo que mais chama atenção neste pequeno livro é que Miłosz revela que ele mesmo era um destes escravos da história, e que por muito tempo viveu às custas de sua consciência. O que desperta sua consciência para o horror metafísico de sua condição é a visão de uma família com todas suas pequenas imperfeições e cuidados. Escreve ele. Por acaso, me encontrei por um tempo muito curto na União Soviética. Eu estava esperando por um trem, em uma estação em uma das maiores cidades da Ucrânia. Era uma estação gigantesca. Suas paredes estavam penduradas com retratos e bandeiras de feiura inexpressiva. Uma multidão densa, vestida com casacos de pele, uniformes, bonés de peles e lenços de lã preenchia todos os espaços disponíveis e deixava uma espessa camada de lama sobre o chão de azulejos. As escadas de mármore estavam cobertas de mendigos dormindo, as pernas nuas, saindo de seus trapos, apesar do frio congelante. Sobre eles, os alto-falantes gritavam slogans de propaganda. Enquanto eu passava pela estação, de repente parei e olhei. Uma família camponesa, marido e mulher e 2 filhos, tinha se estabelecido junto à parede. Eles estavam sentados em cestas e pacotes. A esposa alimentava a criança menor. O marido, que tinha um rosto escuro e enrugado e um bigode negro e caído, servia chá numa xícara para o menino mais velho. Eles estavam sussurrando um para o outro em polonês. Eu olhei para eles até que me senti emocionado ao ponto de lágrimas. O que tinha parado meus passos tão de repente e me tocou tão profundamente foi a sua diferença. Este era um grupo humano, uma ilha em meio a uma multidão que não possuía algo próprio à vida humana, humilde e comum. O que Miłosz percebe neste quadro é o mistério da condição humana, e é neste momento que ele recupera sua própria humanidade. A partir deste encontro, será sempre ele um exilado. Portanto, reler hoje The Captive Mind serve não apenas para entendermos um passado não tão distante, mas também como um alerta para nós mesmos, que estamos sempre à procura de um ideal que justifique nossos impulsos totalitaristas.